Boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais uma edição aí, uma sessão da nossa Pneumolive, né? Hoje a gente vai abordar alguns aspectos interessantes aí do Jornal Brasileiro de Pneumologia, falar um pouco também da questão da pesquisa na área respiratória brasileira, de alguns desafios e também alguns aspectos relacionados à própria publicação científica, os desafios que a gente tem no nosso país, especificamente na área respiratória. E a gente vai falar um pouco também do impacto aí que a Covid-19 teve aí na produção da área respiratória, trocar um pouco de experiências e, e os desafios que a gente tem aí pela frente, principalmente agora em relação à questão da Covid longa, né? Que é um outro passo que a gente vai estar encarando e vai ter que encarar aí nos próximos meses, relacionados aí à pesquisa em função aí do grande número de publicações e de produção científica que a gente vai ter a partir de agora, né? Então a ideia, mais uma vez, é essa, dar uma atualizada em relação ao estado atual do Jornal Brasileiro de Pneumologia, o que houve de conquista aí nos últimos anos, a situação atual e também falar bastante aí das perspectivas futuras, uma vez que a gente vai ter a transição da gestão agora a partir de 1º de janeiro e quem vai assumir como editora-chefe a professora Márcia Pizzichini, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai participar dessa live. Então, só estou aguardando ela entrar aí para participar e a gente já começa a discussão e comentando aí em relação a esses aspectos. Obrigado aí para todo mundo que está entrando, a participação e via Instagram e a gente já começa em poucos minutos. Bom, então enquanto a Márcia vai entrando, eu vou colocar alguns pontos aqui do jornal, de algumas mudanças que foram implementadas aí nos últimos anos, a situação, o momento atual do jornal e o que a gente tem aí de perspectiva à frente. Então, a ideia nos últimos anos foi buscar fazer do jornal uma revista que valorizasse cada vez mais aspectos clínicos, aspectos práticos, né, favorecendo aí bastante o dia a dia do pneumologista. Oi, boa noite, Márcia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ah, pessoal. Desculpe, minha primeira live estava custando para entrar. tudo bem, Márcia. Então, a Márcia, professora Márcia Pizzichini, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela é atual vice-editora do Jornal Brasileiro de Pneumologia, e a partir do dia 1º de janeiro ela vai assumir como editora-chefe. A gente já está fazendo a transição aí há alguns meses e para que isso aconteça de uma maneira mais tranquila possível e, e tem sido um prazer grande trabalhar com ela ao longo aí dos últimos meses. Então, Márcio, o que eu ia falar um pouquinho da questão atual do jornal, a gente depois falar as perspectivas futuras aí a partir da sua gestão e dentro desse diálogo todo a gente falar também de alguns aspectos da pesquisa brasileira na área respiratória, de alguns desafios que a gente
tem aí, especialmente relacionados à Covid. E aí é importante todo mundo que tiver dúvida, que quiser participar, pode ficar totalmente à vontade. Acho que o objetivo é que a gente faça um bate-papo, uma conversa mais informal mesmo. Então, o que eu falei inicialmente, que a ideia era, nos últimos anos, e desde as gestões anteriores até a gestão atual, a gente tem buscado fazer do jornal uma revista mais prática, mais clínica, voltada muito para o dia a dia dentro do pneumologista, né? Que pudesse ajudá-lo no dia a dia. E para isso também a gente, especificamente em relação à pesquisa, a gente acabou, e a produção científica, a gente acabou implementando algumas medidas para favorecer o pesquisador brasileiro, aí, principalmente o pneumologista, né? Então, um dos aspectos que foi modificado dentro da linha da ciência aberta que a Cielo, a qual boa parte das revistas brasileiras está vinculada, é a proposta a partir de 2020 de adoção progressivamente das medidas da ciência aberta, né? E uma delas que foi implementada foi a adoção da publicação contínua, né, para agilizar a publicação. A gente foi mantida a divisão do jornal em 6 números, e a ideia da publicação contínua, a partir do momento que o artigo é aprovado e todas as correções são realizadas, a partir do momento que ele fica pronto, ele é publicado imediatamente, e a gente não precisa ficar esperando o próximo número para que ele fosse publicado. Uma outra mudança foi a submissão dos artigos somente na língua inglesa. Acho que esse foi um passo importante, porque isso favorece o processo de internacionalização, que eu vou pedir para você falar um pouco à frente, e favorece a atração de autores, de revisores e até o processo de manejo do artigo por editores de fora do Brasil. Então, dentro desse processo de internacionalização, isso foi importante. Mas, por outro lado, a decisão foi de manter a publicação em português e inglês para que ele fosse acessível aos sócios que não têm tanto acesso à língua inglesa. Foram realizadas também atualizações nas instruções aos autores, as instruções aos revisores. Uma outra medida foi a extinção da versão impressa. Isso, apesar de algumas pessoas terem demonstrado alguma resistência em relação a isso, mas isso foi importante porque a gente tem acesso a boa parte das revistas online mesmo, e isso trouxe uma redução de custos para o jornal em torno aí de 35%, só com essa extinção da versão impressa. E, além disso, foi criada a seção continuada de fisiologia respiratória, que foi muito bem avaliada numa enquete que a gente fez aí recentemente com os sócios de uma maneira geral. Além disso, junto com a diretoria da sociedade, junto com a diretoria científica da sociedade, aí representada aí pela doutora Jaqueline Ota, a gente buscou atualizar boa parte das diretrizes e recomendações. Para isso a gente contou ou tem contado com a participação fundamental aí das diversas comissões, que acho que são as diretrizes, né, as recomendações são documentos importantes não só para consulta, mas também para um potencial de citação que é fundamental para o jornal manter um fator de impacto adequado. E a gente também foi preconizado por essa comissão utilizar a metodologia GRADE para publicação das informações relacionadas aos tratamentos medicamentosos. Foram 9 diretrizes, né, recomendações publicadas nos últimos anos, e tem algumas outras em processo aí de formação. E eu queria ouvir de você, Márcia, qual que é a sua ideia em relação especificamente a esse modelo de documento. Acho que aí você pode falar um pouco também a questão dos artigos de revisão, qual que é a sua impressão e qual que é a sua, digamos assim, a proposta em relação a esse tópico.
Boa noite a todos, mais uma vez. Olha, pegar a revista, quando ela está no seu top, eu não imaginava que o trabalho que seria e a preocupação que isso está me trazendo, Bruno, porque a revista chegou numa fase que eu imagino que ela tenha se tornado muito atrativa para todos os pesquisadores que querem fazer sua publicação. Nós estamos com índice, o fator de impacto de 2,8, que isso é importante dentro das nossas pós-graduações, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é um trabalho que já vem de mais de 10 anos, vem sendo consolidado, e que, na sua gestão, um homem meticuloso, dedicado, bastante rigoroso nas suas avaliações, Bruno, eu acho que você merece esse reconhecimento de todos nós, e com o apoio das nossas sociedades. Eu tenho as nossas, em relação particularmente às diretrizes e aos artigos de revisão, eu vejo com muitos bons olhos, porque a revista ela não pode ser destinada apenas a uma comunicação de conhecimento entre cientistas, no nosso caso, as pessoas que produzem o conhecimento por meio dos artigos originais, mas ela também tem que servir para quem precisa aumentar o conhecimento rapidamente. Basicamente, eu acho que isso nos aproximaria bastante de todo sócio da nossa SBPT, que poderia dizer, essa é a minha revista. Alguma coisa eu acho que nós podemos entregar para cada sócio nosso. Ao mesmo tempo que nós temos que ter o cuidado de manter a qualidade daquilo que a gente está publicando. Como você bem disse, a nossa revista agora, no momento, ela ocupa uma posição de destaque entre as revistas brasileiras. Eu acho que na última revisão tua, ela estava entre as 10 primeiras revistas nacionais. Ela tem um fator de impacto muito bom por vários fatores em conjunto, que a gente pode discutir mais tarde, mas eu acho que o passo mais importante foi para a internacionalização da nossa revista foi passar a publicação ser em inglês. Isso foi um ato corajoso da editorial Corajoso, e mesmo eu acredito que facilita a revisão por outros pares, que não somente pares nacionais, e isso melhora cada vez mais e sedimenta a nossa revista. A gente tem tentado aí, e boa parte das vezes tem conseguido fazer um editorial de autores internacionais, e eu até comentei isso com você, acho que eu tive ao longo aí de mais de 25 convites, eu tive 2 rejeições só. Então, acho que os autores estão, de alguma forma, valorizam, estão se interessando cada vez mais pelo jornal. Só que, assim, apesar de eu achar que de fato melhorou essa questão da internacionalização, eu acho que ainda está aquém do que a gente precisa. Achei até que a gente, desculpa, conseguiria dar um salto maior no número de submissões internacionais, mas ela tem se mantido aí em torno de 25%, dependendo do ano, até 30%. Eu gostaria de te ouvir, assim, o que você pensa, assim, de tudo que você tem acompanhado aí, principalmente no último ano. Claro que você já fez algumas medidas para isso, mas a partir do próximo ano, mas gostaria de ouvir, de entender, assim, que você passasse essa informação também para as outras pessoas, do que você pensa de medidas para a gente melhorar essa questão da internacionalização e atrair autores de nome relevantes nas diversas áreas a submeterem artigos para o jornal. Bruno, primeiro eu penso que nós brasileiros temos que ser generosos com a nossa revista. Então, quando pessoas que têm conceito internacional e têm publicações relevantes no PubMed, essas pessoas poderiam publicar mais na nossa revista.
todos nós, eu sei que nós estamos pressionados pela CAPES, pelo CNPq, pelo nosso currículo, pela nossa carreira, a publicar numa revista maior. Todos nós temos essa tendência, é um viés, eu quero publicar no New England, daí não deu, eu vou para o Lancet, daí não deu, aí eu vou para o Jornal Brasileiro de Pneumologia. Eu acho que essa cultura a gente precisaria mudar, e também aumentar o número de editores internacionais que possam ter o olhar voltado para a nossa revista e que, por meio deles, como você disse, não tem tido rejeição dos editoriais, então isso é uma coisa importante, eu acho, mas trazer com que nós somos na América Latina, por exemplo, a gente é a revista mais importante, uma das mais importantes que tem na América Latina, na nossa área, então a gente precisa conquistar um público também fora do nosso, fora do Brasil, um público fora da América Latina. É difícil você conquistar nessa fase que nós estamos, eu vejo pelo jornal canadense de pneumologia, que vem há anos batalhando para que os próprios canadenses publiquem dentro artigos relevantes que possam ser citados na literatura, porque à medida que você aumenta o teu número de citações por outras colegas e de outros países, isso vai aumentando a visibilidade. Se você não publica na tua própria revista, como é que a gente pode convencer uma pessoa de fora do Brasil a publicar na nossa revista, né? Eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso, não sei o que a gente pode fazer para atrair publicações que possam ter maior impacto, por exemplo, a tuberculose é uma área de grande impacto internacionalmente, eu acho que a gente está bem nessa área, mas tem outras áreas que a gente precisa melhorar o número das nossas publicações. Eu acho que é por aí mesmo. A questão dos editores internacionais, que é uma situação que você tem sido bastante cuidadosa aí, conseguiu atrair alguns editores de nome aí para a partir do ano que vem. E acho que à medida que a revista se consolidar mesmo com esse fator de impacto mais alto, com uma qualidade boa, a gente conseguir manter a atração para escrever os editoriais, eu acho que a tendência é que aos poucos o número de autores internacionais vá aumentando. E até para a gente mudar um pouco o perfil que muitas vezes algumas pessoas pensam de que não, quando o jornal ficaria como segunda ou terceira opção de publicação para um determinado trabalho, né? Então, mas eu acho que isso é uma questão de tempo mesmo, com essas medidas eu acho que a tendência é que aos poucos a situação vá se modificando, né? Antes de eu fazer umas perguntas mais específicas para você, eu vou te passar assim, até para informar para as pessoas alguns pontos importantes aí do jornal, dos bastidores, digamos assim, né? que são números que a gente não precisa ficar divulgando aí, mas que são números importantes para saber a situação atual. Então, a gente tem mais ou menos, ao longo dos anos, em torno de 450 a 500 publicações por ano. A submissão exclusiva em inglês não impactou nesse número, existia um receio de fato de que isso pudesse acontecer, mas não aconteceu. Existe aí variando aí de 25% a 30% de submissões internacionais, e esse número está mais ou menos estável, com uma taxa de rejeição aí em torno de 70%. A gente tem publicado aí em torno de 135 a 140 artigos ao ano, e de fato não dá para aumentar muito o número de artigos publicados por questões editoriais, aí, por decisões editoriais. O fator de impacto atual, como você disse, está de 2,8, com a taxa de autocitação de em torno de 17%, que é uma taxa bem segura, assim, para não ter risco de qualquer tipo de punição. E as principais citações, de fato, estão nas áreas de tuberculose,
agora relacionadas à Covid, a área de sono, a área de neoplasia e a área de cirurgia. Tem duas parcerias internacionais importantes aí que são com o Pulmonology, né, que é a antiga revista portuguesa, e o Arquivos de Bronconeumologia, que é a revista da Sociedade Espanhola Respiratória, né? E mais interessante, a gente tem participado de uma reunião a cada 3 meses, mais ou menos, com editores de outras revistas da área respiratória internacionais, mesmo revistas grandes, o Europeia, o Blue Journal, o Lancet Respiratory Medicine, e tem sido uma troca de experiência interessante. A gente acha que eles têm menos problemas que a gente, mas no fundo eles têm problemas semelhantes em relação a conseguir revisões adequadas, conseguir revisores para determinadas áreas. São problemas de alguma forma semelhantes ao nosso. E foi realizada também uma modificação no site, né? Quem acompanha aí pôde perceber com a criação da área de podcasts, modernização do layout do site. E agora a ideia deve começar aí, inclusive com essa própria live, vídeos dentro do site do jornal, com entrevistas entre os editores. Aí a ideia é colocar os editores associados para participar, entrevistando os autores dos principais artigos, que eu acho que é um ponto importante aí da comunicação, porque é uma forma fácil de comunicação. Dentro dessa questão do corpo de revisores, existem algumas áreas que, de fato, a gente tem dificuldade para conseguir revisor para isso. Eu não sei o que você pensa desse assunto, Márcia. Você que tem trabalhado aí como editor associado, não só do jornal, mas como de outras revistas. O que a gente poderia fazer para ampliar esse número de revisores, para melhorar a qualidade das revisões, que às vezes é um problema, mas que de fato existe, porque muitas revisões ali não são sistematizadas e com padrão, às vezes, que deixa um pouco a desejar. Qual que é a sua impressão em relação a esse tópico? Eu acho que a gente poderia abordar de duas formas. Uma, eu sei que é um processo cansativo, que todos nós temos muito trabalho, e quando recebemos, acaba parecendo que são sempre os mesmos que fazem as revisões, mas eu acho que a gente poderia, de alguma forma, colocar isso nos congressos, como a gente vai ter esse ano, como escrever um artigo, de repente já aumenta também a participação na educação continuada de atividades científicas junto com a epidemiologia, e a outra coisa é incentivar novos, criar um incentivo para jovens revisores dentro da nosso jornal. Eu acho que essa é uma atividade que talvez ela possa contar ponto mais tarde para currículo, para você conseguir um suporte financeiro para as suas próprias pesquisas, e eu acho que a gente poderia, dentro dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro, encontrar pessoas que gostem, que estejam assim focados nessa tipo de atividade e desenvolver o prazer e a vontade de colaborar com a revista. Eu acho que a gente tem que começar criando novos indivíduos, novos associados, editores associados jovens, para a gente poder prosseguir daqui para diante. Acho que esse é um ponto importante, né? Talvez essa conversa que a gente teve recentemente sobre a criação desse um núcleo de editores jovens no jornal, sei lá, 3, 4 editores jovens participando ativamente e se desenvolvendo também nesse cargo, digamos assim, e eventualmente eles podem ir variando aí anualmente, trocando anualmente esse núcleo. Eu acho que é um ponto importante para a gente aumentar, de fato,
a capacitação das pessoas que atuam nessa área, né? É, acho que essa questão dos cursos, acho que é uma situação para conversar depois, no final aqui desse ano e também na gestão futura, talvez montar cursos ao longo do ano, não só ficar restrito ao pré-congresso, de capacitação na revisão de artigos, na editoração de artigos, na própria escrita de artigos. Acho que é um ponto que acho que a gente precisa evoluir também bastante nesse sentido também para a gente melhorar um pouco da qualidade dos artigos de uma maneira geral. Porque, no fundo, quem revisa e quem faz editoração também, ele, de alguma forma, ele é responsável por aquilo que está sendo publicado, né? Então, precisa ter responsabilidade também, né? Agora, vou passar para um tópico em relação à ciência aberta, né? A adoção das medidas, das práticas da ciência aberta, que é uma proposta que a Cielo vem divulgando aí desde 2020, que seria uma proposta de que algumas mudanças fossem feitas de forma gradativa. A gente acabou adotando alguma delas, né, que foi a publicação, o modo de publicação contínua, a aceitar a submissão de pré-prints, mas eu queria te ouvir a sua impressão em relação à abertura das revisões, que as revisões, o método de peer review, ele é cego, né, como a gente sabe, mas existe a proposta de se abrir as revisões, de você divulgar o nome dos revisores e quem está revisando saber o nome dos autores do artigo que ele está analisando. Esse é um ponto muito controverso, mesmo nessas reuniões das revistas respiratórias, tem uma aceitação bastante variada. Eu queria te ouvir o que você pensa disso. Bem, eu sempre fui a favor de que fosse a pessoa que aprovasse. Eu já conversei isso com você anteriormente, e você me disse que tem o ônus e o bônus. A pessoa que aprovasse um paper, ela deveria ter o nome abaixo colocado, porque seria uma chancela. A gente vê com frequência revistas muito boas publicando artigos que têm erros estruturais, principalmente de metodologia, que você não entende como foram publicadas e que continuam sendo citadas como porque realmente elas estão numa revista de impacto grande. E eu achava que a pessoa que certificou a publicação, ela teria essa responsabilidade, então se o nome dela viesse abaixo seria uma das coisas. Eu acho que nós não estamos preparados para o contrário. Abrir a nossa crítica, ou quem recusou, ou saber quem está avaliando, sem ter do outro lado a impressão de que, principalmente, eu acho que não é só um problema único do Brasil, é um problema geral. As pessoas tendem, elas já sabem muitas vezes pela própria forma de escrever quem que está analisando, né? E algumas ficam revoltadas, mas eu acho que a gente tem uma tendência a ser bem isento quando analisa. Isso é uma das coisas que eu acho importante, que é não ter um viés na publicação, né? Isso, se a ciência fosse totalmente aberta, a gente entenderia por que alguns artigos sequer ganham em algumas revistas, dependendo, tem um viés de publicação grande. Eu acho que isso ajudaria muito dentro da ética da publicação. Mas, por outro lado, eu acho que a gente ainda não está preparado emocionalmente. Nem nós, eu acho que a maioria dos países não está emocionalmente para aceitar recusa sem ter retaliação. Basicamente, a verdade pura e simples, eu acho que é mais ou menos por aí.
Eu tenho uma visão parecida. Eu acho que é um risco grande, porque depois que você toma essa decisão, não dá para você escolher assim, ah, não, eu vou abrir a revisão só do artigo que está aprovado. Isso É. não funciona. Quer dizer, não é ético, digamos assim. Então, e depois que você dá o passo adiante, mesmo que você tenha vários problemas secundários a essa decisão, voltar atrás vai ser impossível. Então, é um ponto bastante discutível, mas que eu concordo com você que a gente ainda não está maduro para esse tipo de abertura. Assim, eu acho que abrir banco de dados é mais fácil, mas abrir as revisões eu acho que é complicado ainda. E você, como que você enxerga essa questão de... Porque, assim, apesar da gente valorizar e entender o trabalho dos editores, digamos, dos editores associados e dos revisores, eu não sei, a impressão que eu tenho é que a valorização desse trabalho ainda é muito aquém do que ela mereceria, né? Tem a questão dos Publons, da pontuação no Publons, tem algumas coisas de mérito que podem ser atribuídas a esse tipo de trabalho, mas eu acho que a gente precisaria de formas mais adequadas de premiar. Uma das coisas que a gente tentou fazer foi, muitas vezes, sugerir ou fornecer a possibilidade de um revisor eventualmente escrever um editorial, ou convidar para escrever um artigo de revisão, mas que são situações pontuais. O que você pensa dessa questão? Eu acho que essa questão é universal dentro das revistas. Hoje em dia, por exemplo, o cargo de editor-chefe, que é ou vice-editor, que são ocupam bastante parte do nosso dia a dia e não tem remuneração. Alguns você aplica como um job, um trabalho remunerado, você larga de tudo, por exemplo, para fazer, você tem acesso a estatísticos, a epidemiologistas, no nosso caso a gente não tem, e isso em todas as revistas eu acho que é sempre um problema você conseguir valorizar o papel daquela pessoa que contribuiu, chegou no meio do seu dia lá e dispensou 1, 2, 3 semanas lendo, relendo e tentando escrever praticamente, ou melhorar o artigo. Né? Nem mesmo, às vezes, o reconhecimento da própria pessoa que está submetendo o artigo entende o que o revisor queria dizer com aquilo ou por que o revisor fez aquilo. O trabalho do revisor é um trabalho sempre visando melhorar a revista. Eu não sei como que a gente pode premiar, além do que você já colocou como editoriais ou publions, que não faz muita diferença no nosso dia a dia, né? No nosso currículo também não faz muita diferença para as agências de fomento. Então, eu não tenho uma ideia. Eu Eu não não tenho, sei. sinceramente. Uma das formas talvez fosse que as agências de fomento valorizassem esse tipo de, de trabalho, digamos assim, né? E tem algumas discussões em relação à remuneração, se vale a pena considerar pagar um determinado valor por revisão, mas que são pontos bastante controversos, né, do ponto de vista ético, inclusive, né? Então, mas uma das questões é das agências de fomento valorizarem mais esse tipo de trabalho nas avaliações que eles fazem. Eu acho que a gente ficou meio refém também de toda essa indústria que tem ao redor da ciência, né? Eu acho que a informação científica, ninguém pode ser dono da informação científica, ela não tem, a ciência não tem dono. E a gente é um pouco refém da indústria que está por trás das citações, que ninguém das revistas mesmo, que por si só foram crescendo, do patrocínio que elas têm,
da merchandising que está atrás disso, né? Eu acho que seria, assim, do ponto de vista ético, também bastante questionável fazer algum tipo de incentivo, porque senão você se torna não produtor de ciência, propriamente dito, mas um replicador de revisões, e não é exatamente isso que a gente está procurando. Ah, muito bom. E um outro tópico que eu acho importante, que só mais um comentário, é em relação à parceria entre os grupos brasileiros, que eu vou entrar agora na questão da Covid, que eu acho que a gente melhorou bastante em relação a isso, principalmente com os trabalhos de Covid aí multicêntricos que a gente teve e alguns de grande relevância internacional, inclusive. Mas eu acho que a gente está muito aquém disso. Isso é uma coisa que a gente discute até aqui no HC, aqui na USP, que mesmo dentro da USP, às vezes a gente, internamente, a gente tem, não é dificuldade, mas não se lembra de fazer as parcerias que são saudáveis e que certamente contribuem para melhorar a ciência brasileira, né? Dentro daquela, obviamente, dentro de áreas afins, né? É, então, assim, eu acho que melhorou com a Covid, mas eu acho que a gente ainda tem muito chão para melhorar, para otimizar essa questão das parcerias, né? O que você pensa sobre isso? Formas de talvez melhorar um pouco mais essa situação? A sociedade pode ter algum papel nisso? Não sei, Sociedade Brasileira de Pneu. Eu acho que a sociedade pode ter um papel nisso, sim. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, ter premiações, ou a sociedade poderia contribuir de alguma forma monetariamente para estudos que fossem dentro da sociedade ou que atingisse colaborações entre os diversas tivesse parceria, né? Eu me lembro quando a gente chegou no Brasil há muito tempo atrás, logo depois da nossa estada no Canadá, a gente queria montar um grupo de asma grave e de colaboração entre nós mesmos. A gente tem dificuldade de achar o tempo. Recentemente, na nossa revista, foi publicado um artigo sobre asma grave, com acho que cerca de 300 pacientes, um esforço nacional grande, acho que é importante. E a gente pode, sim, fazer essas parcerias, é uma forma de você aumentar o teu N, aumentar a, o peso da tua publicação, né? Nós temos algumas coisas que são muito características do nosso país, e eu acho que com a Covid isso possibilitou, acho que trabalhos de UTI também já tem essa parceria, mas nós não temos nas áreas menores. Eu acho que nas outras subespecialidades, eu acho que isso é muito bem-vindo e dá um peso muito grande para as nossas publicações, com certeza. Ótimo. Então, vou só comentar alguma coisa em relação à Covid, né? A Covid teve um impacto expressivo nas revistas da área respiratória, óbvio que em outras áreas também, na infectologia, na terapia intensiva, acho que em diversas áreas, né? Tanto em se tratando de uma doença multissistêmica. O número de submissões foi, de fato, muito alto. Isso, em algumas revistas respiratórias, isso contribuiu para a elevação do fator de impacto, algumas delas até subiram de maneira muito expressiva esse índice. Claro que a gente fala do fator de impacto, né, que é uma outra conversa que a gente sempre tem, é a métrica mais valorizada, mas a gente tem outras formas de avaliar de fato o valor de um periódico, né? Mas, por outro lado, que é uma situação que a gente sempre tem discutido nessas reuniões com outras revistas, assim, houve uma evolução absurda da ciência num espaço curto de tempo, né? Acho que isso foi inédito, de fato, na história da humanidade. Mas uma das questões é que realmente muitos artigos não tinham novidades consistentes, com qualidade metodológica ruim. Tem alguns artigos que tiveram até que ser retratados posteriormente por questões éticas ou por questões metodológicas. E isso, de fato,
trouxe um problema. E no jornal isso também não foi diferente. A gente recebeu um número muito grande de artigos nacionais e internacionais. A gente publicou até o momento aí mais ou menos 60 artigos relacionados à Covid, com uma taxa de aceitação aí em torno de 15%. Acho que isso vai ser um desafio para os próximos anos, porque a gente vai ter essa questão da Covid longa aí, né, do long Covid por bastante tempo. A Covid ainda está, apesar de ter arrefecido em muitos países, a gente subvaloriza o fato de ainda ter 200 mortes por dia ou perto disso, e eu acho que é um número muito expressivo. E é um desafio que a gente teve aí, trabalhando como editor, de tentar publicar o que de fato era relevante, e esse desafio vai continuar à frente aí nos próximos anos, e acho que é uma situação que você vai viver de perto e vai ter que lidar com isso. Acho que é um ponto para a gente, para chamar atenção aqui, né, nesse momento, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso, ou se... Não, acho que é exatamente isso que aconteceu. Eu acho que, inicialmente, todo mundo queria ganhar conhecimento, então, publica, publica, publica tudo que tiver chegando, porque era uma coisa inteiramente nova, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e à medida que o número de publicações começou a aumentar e o conhecimento também aumentou, eu acho que as revistas tiveram que dar, então agora vamos dar uma arrefecida e vamos ver o que do ponto de vista metodológico e científico correto, e vamos parar com essas publicações uma atrás da outra, que algumas realmente não tiveram aquele cuidado inicial que se esperaria. Mas eu acho também, viu, Bruno, que o fato de... Uma coisa que eu acho que me chamou muita atenção foi o fato de todos os jornais colocarem abertos esse item. Então, a procura era muito grande. Hoje em dia, a gente, se não tiver ou numa rede como a CAPES ou na sua própria instituição, você não tem acesso a todas essas publicações, né? Isso é uma coisa para ser considerado também, né? Se você não for associado, a nossa revista é livre, você chega ali no site e baixa o artigo sem maiores problemas, mas a maioria das pessoas não tem acesso a todas essas revistas e todas essas informações. Covid, né? Assim, digo, inclusive para pesquisa clínica. Então, essa foi uma grande vantagem, que você aumentou, melhorou a estrutura exatamente aumentou a capacitação de pessoas para lidar com pesquisa, né? Porque essa área nova acabou se tornando um atrativo para a busca de novidades e para a busca de conhecimento que fosse relevante para ajudar no desenvolvimento da abordagem da doença, né? Queria te agradecer, Márcio, essa parceria que a gente tem feito aí nos últimos meses, principalmente. Deixar livre aí para você falar algumas palavras em relação a partir do próximo ano, como que você está enxergando isso tudo, como que está sendo essa experiência inicial, deixar aberto aí a palavra para você ficar à vontade. Obrigada, Bruno. Primeiro, eu acho que eu tenho que agradecer a tua generosidade, Bruno. Acho que você tem sido um parceirão. Eu não me canso de admirar a tua disponibilidade. Essa é uma área que eu nunca nem imaginei que eu me aventuraria. Quando eu entrei, eu achei uma honra imensa eu ter sido convidada, mas eu não imaginava quão solitário que é esse trabalho, quanta dedicação que ele exige.
E como que você transita nesse meio, assim, para mim ainda é um mistério, tá? Tem que ser obstinado, tripolar, talvez, não sei. E eu acho que a revista tem uma dívida muito grande com você, a sociedade tem uma dívida grande com você, com os teus antecessores, com todas as pessoas que nos últimos 10 anos contribuíram para a internacionalização da revista. Não dá para citar nome, mas eu estou homenageando a todos aqui no teu nome. Você é uma pessoa jovem, dedicada. Espero que essa live e outras que venham a seguir inspirem as pessoas a entrar por essa área de ajudar no crescimento da nossa sociedade, da nossa ciência local e nacional e, quem sabe, internacional. Muito obrigada, Bruno. Obrigada mesmo, de coração. Muito bom. Então, obrigado, Márcia, pelas palavras. Eu não poderia encerrar essa live sem agradecer, que agora se encerra aí a minha gestão aí em poucos meses, mas eu tenho que agradecer a toda a diretoria da sociedade, tanto a da Irma quanto do chat, que facilitaram muito o trabalho. Acho que, assim, de fato foram pessoas e também, de novo, representando toda a diretoria no nome dos dois, mas de todo mundo que sempre apoiou o jornal, a todas as decisões, todos os funcionários da sociedade aí também, o Jadir como o chefe aí administrativo, a todos os editores associados, a todos os revisores que trabalharam incessantemente aí para o crescimento do jornal e para a manutenção do jornal aí nos últimos anos. E um agradecimento especial para a Luana Campos, né, que é a formiguinha do jornal, que sem ela, de fato, o funcionamento ia ser muito difícil e que ela que acaba sendo uma boa engrenagem aí para o funcionamento do jornal. Então, não podia deixar de agradecer a todas essas pessoas e obrigado aí pela oportunidade dessa live para a gente divulgar um pouco do trabalho atual e algumas perspectivas aí para o futuro. E a gente espera que, de fato, essa live contribua para atrair novas pessoas para participarem do jornal, para ficarem incentivadas a trabalhar com pesquisa também, que acho que contribui para a formação de todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada também, Bruno.